Uma mensagem além do tempo. As autoras Ita Halberstam e Judith Leventhal, no seu influente livro Small Miracles, Extraordinary Coincidences from Everyday Life, em português é Pequenos Milagres, Coincidências Extraordinárias do Dia a Dia da Vida, compartilha uma impressionante história do poder do perdão. Por mais que eu tenha empenhado-me em captar a essência dessa surpreendente explicação, encorajo o leitor a conhecer por si mesmo o texto original e completo. O que faz essa história tão interessante e a razão de oferecê-la aqui é que, no caso narrado, o perdão é tão poderoso que transcende o tempo. A notícia de que o seu pai tinha morrido foi um choque para Joey. Eles não se falavam desde que ela completara 19 anos, quando contestara às crenças judias tradicionais da sua família. Para o pai de Joey, nenhuma desgraça poderia ser maior do que pôr em dúvida tal filosofia, consagrada pelo tempo. Ameaçou o filho com o rompimento de relações, a menos que ele aceitasse as suas raízes e abrisse mão dos seus questionamentos. Como Joey achou que não poderia atender às expectativas do pai, resolveu sair de casa e explorar o mundo. Ele e o seu pai nunca mais tornaram a falar-se. Um dia, um amigo de Joey o encontrou num acanhado café na Índia e deu-lhe a notícia do falecimento do pai. Foi quando Joey soube que o seu pai tinha morrido. Ele decidiu então voltar imediatamente para casa e começar a explorar a sua herança judia. Tendo ficado profundamente comovido pelas percepções que teve ao investigar o passado do pai e o seu, resolveu planear uma peregrinação pessoal à terra que abrigava as raízes da sua família e onde as tradições tinham nascido. Ele pôs-se então a caminho de Israel. É nesse ponto que a história toma um rumo profundo, místico e revelador do poder da matriz divina. Joey foi parar no Muro das Lamentações de Jerusalém, parte do que restou de um antigo templo depois da sua destruição, ocorrida há cerca de 2000 anos. É no Muro das Lamentações que os judeus ortodoxos fazem as suas adorações diárias, repetindo as palavras das mesmas orações há séculos pronunciadas. Ele tinha escrito uma nota para o pai onde declarava o quanto o amava e pedia perdão pela dor que havia causado à família. Seguindo o costume, o plano era deixar a nota numa das muitas fendas e reentrâncias que se formaram quando a argamassa original se desprendeu das pedras. Quando Joey encontrou o lugar certo para deixar a sua nota, algo extraordinário aconteceu. Algo inexplicável nacionalmente pela ciência ocidental tradicional. Quando ele enfiou a nota na grelha, outro papel subitamente escorregou das pedras e caiu aos seus pés. Era uma oração que alguém tinha escrito e colocado semanas ou mesmo meses antes naquele local. Ao apanhar o rolo de papel no chão, ele viu-se tomado por uma sensação estranha. Quando desenrolou o papel e iniciou a leitura, ele reconheceu imediatamente a caligrafia. O seu pai havia escrito aquela mensagem. A nota tinha sido escrita pelo pai dele e deixada lá no muro antes de morrer. Nela, ele declarava o amor pelo filho e pedia a Deus que o perdoasse. Em algum momento do passado, não tão distante, o pai dele tinha ido ao mesmo lugar e chegado até ao mesmo local do muro onde ele se encontrava naquele momento. Numa reviravolta irónica da sincronicidade, o seu pai colocara a oração na mesma localização dentro da parede, e ela ali ficara até que Joey a encontrasse. Que história impressionante! Como uma coisa tão extraordinária pode ocorrer? Obviamente, algum tipo de comunicação aconteceu
entre as realidades e os mundos. Joey vive no domínio do presente que nós chamamos de nosso mundo. Ainda que seu pai não esteja mais vivo, o judaísmo acredita que existe ainda outro reino, o Hashamayim, ou céu, que fica além do nosso mundo. Acredita-se que ambos os mundos coexistam no presente e que se comuniquem um com o outro. Ainda que o mecanismo pelo qual a mensagem do pai de Joey tenha conseguido alcançá-lo continue sendo um mistério, uma coisa é certa. Para Joey, receber um sinal de que o seu pai ainda está em contacto com ele, alguma coisa deve existir fazendo a ligação dele com o pai. Algum meio fornecendo o recipiente de ambos os reinos da experiência. A matriz divina é o meio. Ela ajusta-se à descrição do local que os antigos conheciam pelo nome de céu, a casa da alma que abriga o passado, presente e o futuro. Por meio da ponte da matriz divina, houve uma troca de algo belo e precioso entre o pai e o filho, transcendendo tempo, espaço e, na história de Joey, até mesmo a vida e a morte. Houve uma comunicação que proporcionou cura e conclusão entre pai e filho. Devemos olhar mais profundamente o relacionamento com o espaço que cria o aqui e o lá, e com o tempo que permite o agora e o depois, para compreender como isso aconteceu e porquê.